Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano, eu moro nos Estados Unidos há 4 anos e faço vídeos sobre a minha vida por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não sei o que você está esperando, não esquece também de clicar no sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje eu vou fazer um bate-papo muito rápido com vocês, porque tem uma notícia que está um zoom aí no YouTube. E eu acho que isso está causando um certo desconforto na maioria das pessoas, especialmente as pessoas que moram nos Estados Unidos, estão com status ilegal ou fora de status. Então eu gostaria muito de esclarecer algumas coisas aqui, porque o que eu vejo o pessoal está divulgando aí chega a ser uma irresponsabilidade. Então vamos lá. Antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar um like aí que ajuda bastante o canal, não vai cair o seu dedo, é de graça, tá bom? E motiva a gente a produzir mais conteúdo para vocês. Bom, pessoal, com relação ao assunto desse vídeo, eu estou falando especificamente de uma medida que vai entrar em vigor agora em outubro desse ano, chamado Real ID, que nada mais é do que um documento de identificação real. É um programa do governo americano, do Departamento de Segurança Nacional, Homeland Security, que trata da unificação e da padronização com o objetivo de aumentar o nível de segurança para documentos que são emitidos aqui nos Estados Unidos, e nós estamos falando especificamente da identificação pessoal e da carteira de habilitação. Se você não sabe, aqui nos Estados Unidos, você pode tirar, por exemplo, a carteira de habilitação e, como ela tem a sua foto, ela serve como um documento de identificação, assim como no Brasil. Mas aqui um detalhe é que a carteira de habilitação ela é emitida pelo estado. Então, cada estado tem um tipo de carteira de habilitação que é diferente do outro. As regras são praticamente as mesmas, mas cada carteira de habilitação ela é diferente. E, inclusive, ela sinaliza o estado de onde você é. E outra coisa, se você, por exemplo, não quer tirar uma carteira de habilitação, porque você não quer dirigir ou coisa assim, nós não temos a figura do RG como tem no Brasil. Então você vai lá no mesmo órgão que tira a sua carteira de habilitação e tira uma carteira de identificação. Para ambos os casos, nós chamamos aqui comumente de ID, que significa identificação, né? A abreviação de um documento de identificação. Depois dos atentados do 11 de setembro, lá que derrubaram as duas torres gêmeas do World Trade Center na cidade de Nova York, o Departamento de Homeland Security criou norma, porque, como eu disse, cada estado emite esses documentos de maneira independente. Então podia ser que, na verdade, acontece que os padrões de documentos exigidos são diferentes. E esses documentos de identificação, como eu falei, a carteira de habilitação ou documento de identidade, propriamente dito, eles servem para que você, por exemplo, embarque num avião, que você tenha acesso a um prédio do governo, como o próprio prédio da imigração, ou como eles colocam lá na informação deles, é uma planta nuclear, enfim, coisas desse tipo. E o que está acontecendo, à medida que eles fizeram a unificação dos critérios para a emissão desses documentos, isso tudo vai entrar em vigor a partir desse ano aqui. E tem muita gente divulgando que a partir de agora, né, a partir desse ano, depois que isso entrar em vigor, as pessoas que estão indocumentadas ou que elas não têm visto, elas estão aqui de maneira ilegal, não vão poder viajar. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, assim, vamos tratar a coisa como duas coisas diferentes, porque isso, como eu disse, está gerando pânico nas pessoas, as pessoas estão ficando descabeladas aí, como eu, e a informação está sendo tratada de maneira, como eu falei, equivocada e com uma certa irresponsabilidade, porque essas informações elas são públicas, qualquer pessoa pode acessar. Então, quando alguém pega uma câmera, vem aqui na frente de vocês para fazer um vídeo sobre isso e gera mais confusão ainda, como eu disse anteriormente, isso para mim é uma grande irresponsabilidade. Tá bom? Então são dois assuntos diferentes. Então vamos falar primeiro do Real ID, qual é o impacto dele na questão da viagem. Não é nenhum. O problema é que o Real ID, como eu falei, ele só estabelece regras claras de segurança unificadas para a emissão dos tais documentos que eu citei há pouco. Tá bom? Então, se o Estado aderiu, o Estado ele precisa, na verdade, até outubro desse ano, ele precisa aderir
a essas normas, a esses padrões. Então ele precisa pedir certos tipos de documentos. Vou dar um exemplo para vocês super simples, não é só isso, mas é só para ilustrar o que eu estou falando. Para você tirar uma carteira de habilitação, por exemplo, no estado onde eu vivo, que é Illinois, você pode tirar uma carteira de habilitação com o limite reduzido, né, que eles falam aqui, limited purpose, com o propósito limitado, que é o que nós chamamos de o privilégio para dirigir. Então é apenas uma carteira de habilitação, ela só serve para você se você for pego pela polícia, por alguma razão você excedeu o limite de velocidade, você tem o direito, né, você tem o privilégio de dirigir. Então você é uma pessoa habilitada, você supostamente conhece as normas de trânsito, então você pode conduzir um veículo automotor sem o menor problema. Então você vai tomar uma multa ou não vai, enfim, você tem autorização para dirigir aquele carro. Essa carteira de habilitação, ela não serve como uma identificação. De novo, a carteira de habilitação que é dada a imigrantes indocumentados, ela é conhecida como carteira de habilitação com propósitos limitados. Porque quais são os propósitos delas? Apenas dirigir. É isso. Então, se você tem esse tipo de carteira, não serve para você, por exemplo, você vai no banco, você recebeu um cheque, você trabalhou lá para alguém, essa pessoa te pagou um cheque, você vai lá no banco para sacar esse dinheiro, você tem que levar o seu passaporte. Porque se você levar essa carteira de habilitação com propósito limitado, o banco não vai aceitar, porque ela não é para a identificação, ela é apenas para você conduzir o seu carro. Então, o único órgão que reconhece essa carteira de habilitação no estado que você está dirigindo é o Departamento de Polícia, que está atuando principalmente na questão rodoviária, ok? Então, para todos os efeitos, o seu documento de identificação continua sendo o seu passaporte válido. Então, se o seu passaporte expirou, você tem que entrar em contato com a repartição consular do seu país, no caso nós estamos falando do Brasil, e você renova o seu passaporte. O passaporte válido é a sua identificação aqui nos Estados Unidos, tá bom? Não tem nada a ver com o visto, esquece o visto, tá bom? Esquece o visto. Com relação à questão das viagens, no território americano, se você tem uma carteira de habilitação que não é essa específica que eu falei agora, do propósito limitado, você pode embarcar no avião, ou podia embarcar no avião, usando uma carteira de habilitação convencional, que é, por exemplo, se você nasceu aqui. Então, se você nasceu aqui, você foi lá, tirou a carteira de habilitação aqui em Illinois, ou lá no Havaí, onde eu morava, há muito tempo atrás, e eles não tinham colocado essa tal dessa estrelinha. Então você vai precisar, para você usar a sua carteira de habilitação para entrar em prédios do governo, para poder embarcar nos aviões da vida por aí, em viagens domésticas, você vai precisar tirar uma nova carteira de habilitação que ela vem com a estrelinha, porque significa única e exclusivamente que o DMV, o Departamento de Veículos Motores do seu estado, aderiu às regras e então ele pediu para você certos tipos de documentos. Por exemplo, se você nasceu aqui ou se você é um imigrante legal, você tem o Social Security, ele vai pedir para você um documento de identificação com foto emitido pelo governo, não fala de qual país. Então, por exemplo, no meu caso, eu ainda não sou cidadão americano, eu vou lá e entrego o meu passaporte, o meu Social Security, e aí eu entrego, no caso, eu tenho a minha habilitação do Havaí, eu entrego minha habilitação aqui do Havaí, eles transferem a minha habilitação para cá. E a minha habilitação, ela vem com a estrelinha. Então, a única coisa que essa estrelinha significa é que o departamento seguiu as normas de segurança para a emissão do documento. Ele pediu o documento, ele checou o meu status imigratório junto à imigração e assim sucessivamente, tá? Então é a única coisa que essa coisa do Real ID serve é para isso, é uma questão de segurança com relação à emissão do documento. O que as pessoas estão falando no YouTube hoje? Estão falando que a partir então de outubro, quando essa norma entrar em vigor por completo, porque já estão emitindo essa carteira de habilitação com a estrelinha, tá? Então, quando essa norma entrar em vigor por completo, significa que os imigrantes ilegais eles não vão poder viajar mais. Eu não sei de onde saiu isso, eu não sei de onde estão tirando isso, sabe? Porque, como eu falei, se você é residente e você usa sua carteira de habilitação para poder viajar, você precisa trocar para pegar uma com a estrelinha. Se você não tem essa carteira de habilitação com a estrelinha,
Não importa, porque com aquela carteira de habilitação de propósito limitado, você já não podia viajar, você precisa usar o seu passaporte. Então, você precisa tirar o passaporte do mesmo jeito. Então, você precisa tirar o seu passaporte do mesmo jeito. Você pode usar o seu passaporte para viajar. Isso não vai ter problema nenhum. Percebe? Primeiro, você não podia usar a carteira de habilitação de propósito limitado para viajar de qualquer maneira. Então, o seu documento de viagem continua sendo o seu passaporte. Então, de você fazer viagens domésticas, você não precisa apresentar, porque o Departamento de Homeland Security, ele exige que você tenha, de novo, gente, ele exige que você tenha uma documentação de identificação emitida pelo governo. Por exemplo, você não pode usar uma carteirinha da escola, né? Aqui a carteirinha das crianças da escola serve de certa forma como identidade para eles. É uma carteirinha de plástico, muito bonitinha, com foto, etc, etc, etc. Não pode usar para viajar, percebe? Então, o que é preciso que vocês saibam é que essa história do Real ID ela tem que ser totalmente separada da questão da viagem. Aí eu vi uma youtuber muito famosa, eu sigo ela, respeito muito o trabalho dela, mas falando um monte de abobrinha aí, que não vai mais poder viajar, que agora é só de carro, e que não sei o que, tal, tal, tal. A questão da viagem, porque se você vai viajar de aeroporto grande, que tem imigração ou não, é uma outra questão. O fato é, se você está de maneira ilegal no país, você está de maneira ilegal no país. Parece óbvio, não é? Mas assim, para todos os efeitos, eu não estou fazendo um julgamento aqui, é só para você entender a forma de pensar. Para todos os efeitos, se você está ilegal, você não deveria estar aqui. Então, tecnicamente falando, você está sujeito a ser preso e deportado em qualquer momento. Percebe? Então, se você vai viajar por um aeroporto pequeno para voos domésticos, se você vai entrar no aeroporto grande que tem a presença da imigração, por exemplo, o aeroporto internacional tem imigração. O aeroporto doméstico, ele não tem imigração, porque se você não está saindo do país, se não é uma viagem transnacional, você não vai passar pela imigração. Nesse caso, se você corre o risco de ser pego pela imigração dentro do voo, como o exemplo que ela deu, né? De uma pessoa estar procurada, eles vão pedir documentação de todo mundo lá dentro do voo. Primeiro que ele nem pode fazer isso, ele tem que entrar lá para pegar aquela pessoa, tá bom? Ele tem que entrar lá para pegar aquela pessoa, ele não pode pedir documentação de todo mundo. Se ele pedir documentação de todo mundo, você constitucionalmente falando, você não é obrigado a mostrar, percebe? Então isso aí é uma conversa para boi dormir. Para mim são vídeos que eles buscam views, tá bom? Então eu acho isso tudo lamentável. Agora, o ponto é o seguinte, se você quer arriscar viajar ou não, eu acho que é um problema seu, é uma decisão sua. E eu não estou aqui para dizer para você se você tem que fazer ou não. Se você me perguntar se pode ou não, a minha mentalidade diz o seguinte, você pode fazer viagens domésticas, você pode, você deve, eu não sei, eu não vou te dizer, eu não quero dar aqui a minha impressão de que você vai falar, mas o Stefano falou que podia viajar. Eu já falei várias vezes, eu não sou dono da verdade, eu não sou advogado, não sou especializado nem nada, eu só sou uma pessoa curiosa que busca essas informações, eu leio, eu procuro em várias fontes. Então, a propósito, eu vou deixar aqui no link desse vídeo, vou deixar o link aqui embaixo para você, dar uma olhada lá no site que eu olhei, no Departamento de Homeland Security e num outro site que está fazendo um comentário com relação a essa norma. E você vai ver que fica muito claro que dos pedidos, né, das orientações, é que as pessoas que estão viajando, elas precisam ter uma forma de identificação emitida por um governo. Então, se você tem um passaporte brasileiro, tecnicamente falando, você pode viajar. Se você vai ser pego pela imigração, se você não passar pela imigração, a chance de você ser pego é pequena, né? Muito pequena, próxima de zero. Agora, se houver uma interação por alguma razão, é um outro problema que não tem nada a ver com Real ID, percebe? É uma coisa que pode acontecer de qualquer maneira, ok? Então é isso que eu queria deixar claro, tá bom, pessoal? Então, se vocês têm alguma dúvida, me sigam lá no Instagram. Lá eu conto um pouco da minha vida aqui no dia a dia. E pode me deixar perguntas lá, ou deixa um comentário aqui, faz uma pergunta mais direta, eu vou ter o prazer em responder para vocês e eu vou deixar o material aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Então eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito comprido, até a próxima, fui!